Olá, colegas advogados, hoje, 1º de setembro de 2017, sexta-feira, nós estamos aqui no almoço das sextas, sendo muito bem recepcionado aqui na nossa querida cidade, do sertão do Ceará, Quixadá. Dr. Mardônio Almeida, o Pérola Negra dos Tribunais, atendendo a uma solicitação nossa, veio no meio da semana conversar com os colegas, com o presidente da OAB, Dr. Cidade, juntamente com a direção e outros colegas advogados, para que a gente, na verdade o Dr. Mardônio veio pedir autorização para que a gente tivesse o prazer de vir até aqui almoçar com os colegas advogados. E hoje nós estamos aqui numa Avenida Barra, Restor, neste encontro com a advocacia, esse encontro onde nós estamos aqui sendo muito bem recepcionados pelos colegas advogados, estudantes, e estamos aqui para discutir os temas que nós temos discutido com muita frequência no almoço das sextas-feiras, que vão das prerrogativas da advocacia, questão das custas processuais e, por último, agora, a questão da possível extinção de algumas comarcas do interior do estado do Ceará, que é um tema que já foi para a Assembleia, já voltou, e a gente precisa manter essa mobilização, porque nós não sabemos o que é que pode acontecer. Hoje, infelizmente, doutores, nós também, a advocacia brasileira se encontra de luto, porque nesta semana, infelizmente, foi assassinado um advogado aqui no norte de Tocantins, portanto aqui próximo da região Nordeste, é assassinado no exercício das suas funções. E nos nossos encontros a gente tem discutido também, abordado o tema da defesa da vida dos advogados, né? Já existem vídeos nossos gravados com relação a esse tema, onde a gente precisa aprofundar essa situação no que diz respeito à legislação, inclusive até com relação ao porte de arma para o advogado. Nós sabemos que os agentes públicos hoje, eles estão com a legislação que dá uma maior proteção. Hoje quem comete um crime contra um agente de segurança ou um familiar até o 3º grau, ele tem a sua pena agravada. Ao passo que com a advocacia, nós que somos indispensáveis à administração da justiça, conforme preceito constitucional, nós não temos nenhuma garantia nesse sentido, muito pelo contrário. Existe um ditame na legislação da OAB em que não existe hierarquia entre o juiz, promotor e o advogado. O juiz pode portar a sua arma de fogo, o promotor pode portar e o advogado não. Então isso são algumas correções que a OAB tem que fazer. E nós, como advogados militantes, nós estamos fazendo esse trabalho faz tempo, e o almoço das sextas tem sido um local onde nós estamos discutindo todos esses temas que beneficiam a advocacia. E não tenho a menor dúvida, senhores, que beneficiando a advocacia, beneficia também a sociedade, porque o advogado está aí à disposição da sociedade e em busca de justiça às 24 horas do dia. Então hoje nós estamos aqui, viemos de Fortaleza, tive a agradabilíssima companhia do nosso querido advogado, Dr. Hermenegildo Alves de Almeida, Dr. Mardônio, Pérola Negra dos Tribunais, um homem que destrava o interior em busca de justiça. Aqui conosco, e vai já se manifestar, o nosso colega, presidente honorário da OAB seccional do Quixadá, o Dr. Gleidson Alves. Aqui também conosco o Dr. Clenilton Rodrigues, o professor Dr. Valdovi Holanda, com a sua esposa, ainda acadêmica de Direito, mas já advogada, a Amanda Alves. E dando um apoio aqui cinematográfico, o estudante Luquinha, aqui conosco. Então, nós agradecemos aqui a participação de todos. Vamos passar agora a palavra para os colegas aqui presentes, começando aqui pelo Dr. Gleidson, convidando aqui o nosso presidente honorário, Dr. Gleidson, e pedimos aos colegas que curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos e ampliem o nosso debate, porque o nosso objetivo é, acima de tudo, fortalecer a advocacia cearense.
ao doutor Hermenegildo Alves de Almeida, ao doutor Mardônio, doutor Gleidson, doutor Clenilton, doutor Valdovi, a nossa acadêmica Alves, Amanda Alves. Nós teremos agora o prazer de ouvir mais uma vez o nosso querido colega, doutor Mardônio Alves de Almeida, também conhecido como Pérola Negra dos Tribunais. Doutor Mardônio, que é o fundador da OAB, da subseccional da OAB da região metropolitana de Fortaleza, esse guerreiro incansável em defesa da sociedade, em defesa da advocacia. E, doutor Gleidson, embora o doutor Mardônio tenha uma grande atuação, doutor Clenilton, e já teve o prazer de atuar com ele no júri, o coração do doutor Mardônio está sempre voltado para o sertão do Ceará, para a advocacia cearense. Doutor Mardônio, por gentileza. Eu não sei por que o Luiz Antônio iniciou a fala me chamando de Mardônio Alves de Almeida. Eu fico muito orgulhoso de agora o Luiz ter me denominado aqui com o sobrenome do meu amigo Gleidson Alves, mas o meu nome é Mardônio Almeida, todo mundo já sabe, né? Não, mas tudo bem. Nós somos o Pérola Negra. Colegas advogados do Sertão Central, nós estamos alegres de estar na capital dos monólitos, nas companhias de 3 advogados lutadores, de 3 advogados guerreiros, porque é assim, a advocacia do interior é uma advocacia guerreira. Gostaria de saudar a advocacia, doutor Gleidson Alves, doutor Clenilton, criminalista, ao meu irmão Valdovi Almeida, que vem desenvolvendo um trabalho espetacular no magistério da Universidade Católica dessa cidade. Mas antes, porém, saudar o meu amigo, companheiro, o advogado militante cearense, doutor Luiz Antônio Lima, o qual eu rendo aqui as minhas congratulações, e dizer, doutor Luiz Antônio, que a vinda da advocacia da capital, da advocacia da região metropolitana, é um momento crucial para o sertão, para o advogado sertanejo. Nós precisamos acorrer aos advogados serranos, aos advogados praianos, do sertão, da região metropolitana e os advogados da capital, para levar a eles esse assunto, que é a reorganização do Poder Judiciário do Estado de Ceará, que tem no seu bojo a infeliz proposta de extinguir mais de 60 comarcas. Eu gostaria de direcionar esta humilde palavra ao presidente Gleidson Pontes, do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, e dizer-lhe: a advocacia não é profissão de covardes. Nós lutaremos, senhor presidente, até o último momento para que esta reforma do Poder Judiciário, Gleidson Alves, meu presidente honorário da subseccional de Quixadá, nós lutaremos, nós ficaremos fileiras, nós vamos a qualquer homem do campo, da serra, do sertão, levar essa denúncia, Clenilton, como forma de ouvir a população, de ouvir os advogados, para que nós possamos levar sugestões para a Ordem dos Advogados, que nesse momento se encontra adormecida, Valdovi.
Infelizmente, a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Estado de Ceará, encontra-se adormecida. Queira eu e queira Deus que ela não esteja fazendo lobby com este objeto que prejudica o jurisdicionado, que prejudica o homem do campo, que prejudica os mais pobres. Doutor Hermenegildo, procurador federal, é triste você militar no sertão, como eu milito no sertão. Hoje nós temos uma banca ali no Paramuti, e no Paramuti é que nós temos o contato com aquela pessoa que vem do distrito, a sede, buscar a justiça. E as dificuldades são muitas, doutor Luiz Antônio. Nós não podemos de forma nenhuma deixar que o Tribunal de Justiça consiga o seu intuito de extinguir mais de 60 comarcas. Nós temos sim que ampliar as comarcas. Nós temos sim que criar uma comarca para cada município do estado de Ceará. Em vez de reduzir, em vez de fechar as portas, em vez de cerrar as portas, senhor desembargador, nós temos que abrir as portas da justiça. Nós temos que abrir, trazer a luz para o sertão, para o povo da praia, para o povo da região metropolitana, para o da capital. Assim nós teremos levado à justiça verdadeiramente aqueles que precisam. Na Bahia, Luiz Antônio, os advogados representados pela sua seccional adentraram com a ação. Eles têm lá um projeto na OAB, nenhuma comarca menos. E aqui no estado de Ceará eu já estou plagiando os baianos. Nenhuma comarca menos. Podem me chamar de secretário, podem me chamar de radical. Eu acho, doutor Luiz Antônio, doutor Hermenegildo, doutor Gleison, que milita no sertão do estado de Ceará, doutor Clenilton, que aqui luta para levar o pão de cada dia para os seus familiares. Nós não podemos deixar que o tribunal, Valdovi, reduza o acesso do povo cearense à justiça. Isso é um desrespeito, isso é uma afronta ao povo sofrido. E a OAB, com certeza, eu me refiro à gestão do doutor Marcelo Mota, deve acordar e estar aqui próximo ao advogado, juntando as forças, sendo o instrumental, a ferramenta para levar, para ouvir dos advogados sugestões. A Advocacia Militante Cearense tem sugestões, sim, senhor presidente, para o Tribunal de Justiça com relação à reforma. Nós não fomos ouvidos. Até hoje, a Advocacia Militante Cearense não foi ouvida com relação a este projeto que está aqui em minhas mãos. Os advogados não têm acesso. A emenda, é bem verdade, doutor Luiz Antônio, a emenda que foi dirigida, a mensagem que foi dirigida à Assembleia Legislativa, voltou, senhores desembargadores, voltou para o Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça já reformulou, sem oitivar a população do estado do Ceará, sem oitivar os advogados do sertão, volto a repetir, da praia, da região metropolitana, da capital, da onde quer que seja. Somos quase 40 mil advogados e somos capazes de, pelo menos, propor sugestões para a reforma do Poder Judiciário do Estado de Ceará. Eu fico muito triste nesse momento, mas pelo outro lado, com relação à extinção das comarcas, mas pelo outro lado, doutor Gleison Mota, nós ficamos alegres. Gleison Alves. Nós ficamos... Mota. Gleison Alves. Gleison Alves. Me perdoe.
Eu gostaria de concluir em minhas palavras dizendo que a advocacia nesse momento, doutor Luiz Antônio, doutor Valdovi, nós precisamos nos unir. É um momento de unidade. Não é porque um ou outro, eu falo por mim, tenha uma fala mais incisiva que seja contra a ordem dos advogados. Não. Nós temos autoridade para falar. Nós não vamos expor aqui nossas feridas. Entretanto, cobrar da ordem dos advogados, que é a nossa ordem, que é a nossa instituição, que ela abra do olho, que ela se comprometa com a advocacia militante do Estado de Ceará. Porque senão fica muito complicado a gente não ter compromisso com os advogados. Muito obrigado, Sérgio. Continuidade a esta nossa solenidade, este almoço das sextas, aqui na comarca de Quixadá, onde nós estamos discutindo várias questões relativas à justiça e ao exercício da advocacia, onde predomina aqui o assunto, a questão da extinção das comarcas. Nós vamos passar a palavra agora para o nobre advogado, doutor Hermenegildo Alves de Almeida, que está nos dando o prazer da sua companhia hoje aqui também. Doutor Hermenegildo, por gentileza. Boa tarde, alegre por estar aqui, pela recepção. Cumprimento ao doutor Clenilton Rodrigues, ao doutor Gleidson Alves, ao doutor Valdovi Holanda, a minha futura cara colega Amanda Alves, meu colega Mardônio Almeida, doutor Luiz Antônio. Fiquei muito alegre porque os advogados que representam o Quixadá, que estão nessa mesa, estão altamente antenados e sensibilizados com o momento que nós estamos vivendo. De fechamento de comarca, nunca. Isso não deveria acontecer de maneira alguma. É inconstitucional. Cadê o artigo 5º da Constituição que diz que as pessoas têm direito à justiça? Que justiça é essa que está negando a justiça ao cidadão cearense? Isso não pode acontecer. Então, fico satisfeito porque os senhores já estão empenhados nessa luta e que nós devemos buscar a justiça na própria justiça. Agradeço demais aos senhores e destaque presente. Dando continuidade agora, nós vamos ouvir aqui o professor doutor Valdovi Holanda. Mas antes, ouvindo aqui as palavras que já escutamos, tivemos o prazer de ouvir do doutor Gleidson Alves, presidente honorário da OAB de Quixadá, e aqui também do nosso colega, doutor Clenilton Rodrigues, né? Eu, lembrando aqui, doutor, o senhor falando de uma forma muito acertada, muito comprometida com a sociedade e com a advocacia, no que diz respeito à manutenção das comarcas, né? Essa situação, doutor Clenilton, ela é tão complexa. Outro dia eu tive o prazer de ir ao Tribunal de Justiça junto com o doutor Mardônio, porque assim que esta reformulação do Poder Judiciário foi anunciada, nós fomos os primeiros, eu juntamente com o doutor Mardônio, pegamos uma caixa de som e fomos para a porta do fórum. Depois fomos para a porta do Tribunal de Justiça. E quando o Tribunal de Justiça abriu as portas para conversar um pouco com a sociedade, nós fomos também lá para o auditório. Mas antes, o doutor Mardônio já havia me convidado para o tribunal. Na companhia, doutor Mardônio foi do doutor Jurandir, não foi, doutor Mardônio? Doutor Jurandir Porto Rosa, no sentido de reivindicar uma vara do júri para a comarca de Maracanaú, porque hoje nós sabemos que Maracanaú é um grande distrito de uma grande violência e este nobre advogado, conhecido também como Pérola Negra dos tribunais, advogado militante do júri, não só em Maracanaú, como em todo o Ceará, preocupado com isso, doutor Hermenegildo, juntamente com o grande magistrado, doutor Jurandir, nós procuramos
junto com ele, a presidência do tribunal, no sentido de reivindicar, de dar a ideia, de colaborar com a justiça, no sentido de levar uma vara do júri para a comarca de Maracanaú. Mas, infelizmente, logo depois, nós fomos surpreendidos com esse projeto de retirar comarcas no estado do Ceará. Infelizmente, uma coisa que eu não sei de onde veio, o que foi que aconteceu, o estado da Bahia, nosso irmão nordestino, também veio com essa propositura, mas lá a Ordem dos Advogados foi bem mais diligente e judicializou a questão. Judicializou, colocando a justiça na justiça com o objetivo de defender a própria justiça e defender a advocacia e a sociedade. Então, é um momento muito sério em que nós temos, doutor Gleidson, que manter a nossa vigilância e não deixar que uma coisa tão injusta como esta venha acontecer com o jurisdicionado de um estado tão pobre, tão quente, tão sofrido como é o nosso Ceará. Gostaria de ter o prazer agora, juntamente com os colegas, ouvir aqui o professor doutor Valdovir Holanda, por gentileza. Pode falar. Boa tarde a todos presentes. Nós estamos aqui reunidos com o propósito de consagrar um princípio que foi estampado na Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã. Nessa Constituição está o princípio marcado com o princípio do acesso à justiça. Esse princípio se desdobra não só no acesso físico, mas também no acesso substancial, material da justiça. Então, logo, com essa proposta de extinção de varas, o Estado do Ceará entra em contramão, em rota de colisão com todo o sistema principiológico para o cidadão ter acesso a essa justiça formal e material. Nesse contexto, o jurisdicionado ele acaba sendo mitigado no exercício do direito subjetivo, oriundo do próprio tribunal, na qual seria o órgão responsável para aceitar e abrigar esses jurisdicionados que pretendem ou pretenderão ter essa visão da justiça célere pautada na elaboração da dignidade da pessoa humana. Porque dentro desse exercício da dignidade da pessoa humana está em ver suas questões resolvidas pelo terceiro imparcial, que seria o juiz. Dentro dessa lógica, a interiorização da justiça é um marco premente que deveria ser pautado nessa nova gestão do Tribunal de Justiça, e não o contrário, a centralização da justiça em polos maiores, que ocasiona um grande prejuízo tanto à classe dos advogados, postula pelos direitos de terceiros, e esse direito de terceiros é do cidadão, assim como da Defensoria Pública, que postula direitos de terceiros, porém mais hipossuficientes, e também no resguardo de direitos de minorias, da qual estamos numa vertente, num momento histórico que essas minorias estão buscando direitos. E essa interiorização da justiça consagra, reforça essa ideia de justiça para todos. A postura do tribunal deve e é uma postura da qual vai dispor todo um preceito principiológico, principalmente essa perspectiva do novo CPC, que dá a ideia de justiça para todos. Então, desde já, deixo aqui os agradecimentos a todos os presentes, aos advogados militantes, da qual estão preocupados com essa situação, e esse é o meu recado, eu espero que tenha contribuído para a mudança desse funcionamento do tribunal. Desde já, agradeço as palavras. Agradecer aqui as palavras do Dr. Gleidson. Depois nós retornaremos a palavra para o colega também, né? Vamos passar aqui a palavra agora para o Dr. Clenilton Rodrigues, né? Mas eu quero parabenizar aqui o Dr. Gleidson, dizer que eu fiquei emocionado com as suas palavras, com as suas colocações muito bem postas aqui. E o senhor até me lembrou, Dr. Gleidson, quando o senhor falou sobre a questão política, eu juntamente com o Dr. Mardônio estamos também
vigilantes nesta situação junto aos deputados do estado do Ceará. Já fomos à Assembleia Legislativa, depois o doutor Mardoni naturalmente vai falar sobre isso também. Batemos na porta de todos os deputados, alguns nos receberam, alguns gravaram inclusive vídeos conosco aqui, e nós estamos alertando para os deputados do estado do Ceará, como também para a população, para a sociedade. E no momento que a gente se reúne aqui, doutor Valdovi, para discutir uma questão como essa, nós escolhemos a questão do almoço das sextas num restaurante, num local público, até para que isso chegue aos ouvidos da sociedade, doutor Luiz. Que o momento que nós estamos passando, o momento que nós estamos vivendo na advocacia cearense é de uma gravidade extrema. Porque os senhores, basta que se tenha, doutor Hermenegildo, a ideia de que em 1995, no final do século passado, quando eu comecei a advogar, o saudoso desembargador José Maria Melo, que foi presidente do Tribunal de Justiça, ele pensava em ampliar as comarcas. E de repente, a justiça, evidentemente, o jurisdicionado cresceu, porque a população do estado do Ceará aumentou, e numa atitude ao inverso da realidade, o Tribunal de Justiça, podendo aumentar as comarcas, ele pensa em voltar atrás e retirar comarcas. Eu, particularmente, junto com o doutor Mardoni e muitos colegas advogados que nós temos conversado, ninguém admite isso. Inclusive, nós temos um propósito: para cada município, uma comarca, doutor. Para cada município, uma comarca. Um juiz, com um promotor, com um defensor público, para atender o jurisdicionado. Então, eu parabenizo aqui o doutor Gleidson Alves, o nosso presidente honorário aqui da seccional do Quixadá. Quero agradecer também ao doutor Cidade, que por outros compromissos não pôde nos dar o prazer da sua presença, mas agradeço porque ontem eu inclusive liguei para ele pedindo autorização para eu vir com o doutor Mardoni, com o doutor Hermenegildo, aqui ter o prazer de compartilhar este momento aqui com os senhores. Doutor Clenilson, por gentileza, doutor Clenilson Rodrigues, pode continuar. Gostaria de prestar meu cordial boa tarde aos colegas aqui presentes, doutor Hermenegildo, doutor Mardoni, doutor Gleidson Alves, doutor Luiz Antônio, doutor Valdovi, nossa futura advogada, doutora Amanda, e falar que não é necessário ser redundante no tocante a isso, porque a extinção das comarcas, em poucas palavras, dita pelo doutor Gleidson, como também na abordagem inicial pelo doutor Luiz Antônio, já ficou claro que em nada vai favorecer a sociedade. Nós simplesmente estaríamos vivendo retrocesso, porque se nós temos que evoluir na condição de dar condição de acessibilidade à justiça, ao jurisdicionado, dessa forma estaríamos tirando essa acessibilidade, ou seja, é como se nós estivéssemos rasgando a nossa Constituição. De outra forma, estaríamos punindo não só o jurisdicionado, mas nós, enquanto estamos residentes em comarcas mãe, seria tranquilo. Mas para os colegas que residem em comarcas vinculadas, teriam que se deslocar até a comarca principal para fazer as suas audiências e prestar os seus serviços. Ficaria-se com uma forma de punição. Isso ia ter um diferencial financeiro em todas as suas situações. Então, nós não poderíamos olhar simplesmente pelo fato do gasto do Estado, mas o advogado também seria punido em uma situação dessa, caso traz a extinção das comarcas vinculadas. Porque se nós, quanto advocacia, sofremos uma situação como esta, aonde é que estaríamos o preceito de que o advogado é essencial, é imprescindível à administração da justiça? Pois teríamos colegas que teriam que se deslocar a mais de 150 quilômetros para poder vir fazer uma audiência. E como seria a acessibilidade das pessoas carentes? O baixo poder econômico, as mulheres grávidas, as pessoas idosas. Ou seja, nós estaríamos tirando o direito da sociedade brasileira de ter a intervenção do Poder Judiciário para garantir aquilo que ela requer. Então, diante disso, é inadmissível aceitar essa extinção. Já é batido demais que se fizermos um estudo, certo?
E de nenhuma forma, somente o tribunal vai estar com a ideia de que é essencial a isso, pela redução das custas, mas não tem redução de custas, e sim terá um repasse de custos para a sociedade e para a advocacia em si. Então nós estaremos sofrendo com essa situação. Então teremos que combater essa situação, colocar um projeto que seja em condições de dar acessibilidade à justiça, de inovar e crescer ainda mais o acesso à justiça e não de reduzi-los. Então, desta forma, nós estamos aqui nessa luta incessante para que permaneça as comarcas vinculadas e, além do mais, com muito mais acessibilidade e com muito mais frequência dos magistrados nessas comarcas. Então, nesses termos, nós estamos aqui agradecendo esse primeiro momento e vamos continuar a nossa luta. Obrigado. Doutor Gleidson Alves, por gentileza. Primeiramente, agradecer aos colegas, a oportunidade de recebê-los aqui. É um prazer. Pedir desculpa por estar informalmente aqui com a roupa, não estar condizente com o momento, mas foi uma urgência aí que eu tive que realmente me inteirar e resolver. Dizer que é um prazer receber o doutor Luiz Antônio Lima, aqui na nossa cidade, o doutor Mardônio Almeida, o doutor Hermenegildo Almeida, né? E agradecer a vocês por vir Quixadá expor esse momento, né? Esse debate tão importante sobre a extinção das comarcas, certo? Dizer aqui que juntamente com o Valdovir, com o Emilton e os demais colegas que estão aqui, dizer da importância desse debate aqui para nós, porque a sucessão de Quixadá, ela perderá 5 ou 6 comarcas vinculadas pelo projeto antigo, né? O projeto que foi mandado agora para a Assembleia, nós ainda não temos 100% o acesso a ele. Mas o primeiro projeto existiria 5 ou 6 comarcas ligadas à sucessão de Quixadá, né? Então isso era catastrófico, principalmente para o jurisdicionado e para os advogados. Os advogados já sabem, né, uma diminuição do seu extrato aqui no trabalho. Os jurisdicionados, porque eles vão ter que se deslocar até Piquet Carneiro, Milhão, né, Ibaretama, Choró e Banambu. Seria criada a 4ª vara aqui. Esse pessoal, não sei se todos, mas grande parte tinha que vir de Quixadá para poder fazer uma audiência. Então, dessa forma, praticamente inviabiliza. Quem é que vai bancar isso? Para um jurisdicionado pobre, né, na forma da lei. Quem é que vai ter condições de se deslocar? Se não houver um apoio do próprio poder público, né? Como é que vai ficar essa questão? A ausência do juiz na comarca vai gerar também, doutor Luiz, a sensação de impunidade. No primeiro momento é uma cidade sem lei, é uma cidade sem justiça. No momento que você não tem um juiz na comarca, essas comarcas já estavam acostumadas com a presença do juiz. Então até o índice de violência, no primeiro momento, deve aumentar. Numa sociedade em que nós já estamos altamente comprometidos com a questão da violência, na sociedade aqui do Estado do Ceará. Então fica essa questão realmente para nós muito difícil. O deslocamento do jurisdicionado vai ter que ser bancado pela municipalidade. Quem está achando que vai economizar, o município vai economizar, na verdade ele vai gastar mais. Em vez de deslocar um juiz para a comarca, ele vai ter que deslocar várias e várias pessoas, partes, para poder fazer audiência na cidade de Quixadá. Tá? Então não vai ter economia para a municipalidade nenhuma. Nós vimos até prefeitos a favor da extinção da comarca. Mal sabem eles vão receber, né, vão absorver um grande problema. Eles vão ter que bancar esse deslocamento e apoio desses jurisdicionados aqui na cidade de Quixadá. Né? Então, vejam que a situação não é tão simples como estou colocando. Denota e conota uma situação bem mais grave. Eu acho que a pior que a gente tem que dizer é a suspeição, talvez a possibilidade de aumento dos índices de violência. Mas vamos ouvir os demais colegas. Eu acho que esse debate não pode ser encerrado como o tribunal quer. O tribunal quer simplesmente impor a sua posição e que nós vamos lá bater palmas para isso. A política tem que funcionar, nós temos representação política aqui na região,
nós temos representação da OAB na região e nós temos representação dos advogados também, né? Os próprios vereadores e o prefeito. O prefeito que baixar a cabeça e aceitar a extinção dessas comarcas, como estão propondo, ele vai dar somente um tiro no próprio pé. Ele não está vendo realmente a responsabilidade da coisa. Então eu espero que vocês, eu não sei, que nós, eu não sei o que está acontecendo, que esse debate não se amplia da forma que era para ser. A população não está ciente, eles só vão ter ciência no momento em que forem ao fórum, chegar lá, as portas vão estar fechadas. O que eles vão fazer? Né? Somente na prática que nós vamos saber. Eu espero que a OAB federal, as estações seccionais, que já estão lutando, né? Que elas possam chegar a um denominador comum e minimizar o prejuízo. Porque o tribunal está querendo economizar. Agora, economizar como? Dessa forma, eu acho que não é a solução plausível. Muito bem, eu quero agradecer os colegas advogados aqui da região do Quixadá. É com muita satisfação que nós estamos encerrando aqui hoje este nosso encontro, este nosso almoço das sextas aqui em Quixadá, onde estamos aqui em defesa da advocacia e em defesa da sociedade. Doutor Hermenegildo, normalmente eu peço desculpas às pessoas que estão aqui, porque a gente fala e fala alto e se emociona, mas na verdade eu gosto também de explicar aos estudantes, às pessoas que estão aqui, que esse nosso barulho é para defender também a sociedade, porque a partir do momento, muito obrigado, que a justiça fecha uma comarca aqui, isso vai aumentar a violência, isso vai fechar as portas da justiça para a sociedade, para vocês, para os seus pais e no futuro para os filhos de vocês. Então, eu agradeço, desculpa aqui pelo barulho, mas é porque é uma situação muito grave e a sociedade, e principalmente vocês, jovens, estudantes, trabalhadores, empresários, donas de casa, todo mundo precisa ficar atento a isso, porque se a violência hoje não permite que esses jovens saiam com esse celular numa calçada, porque tomam e levam, imagine se fecharem a justiça aqui na cidade de Quixadá, se reduzirem o número de juízes, de promotores, de advogados, consequentemente depois tira policiais também, fecha as delegacias, doutor Valdovi. Então nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Doutor Gleidson, antes de eu encerrar, eu peço que Vossa Excelência, como presidente honorário da OAB, aqui da região, que tem muito mais experiência do que todos nós juntos aqui nas questões que estamos tratando, que Vossa Excelência faça as suas considerações finais. Mas antes eu gostaria de dizer que foi uma grande satisfação encontrar hoje aqui, juntamente com o doutor Hermenegildo, o doutor Mardônio, o doutor Clenilton, o doutor Valdovi, a estagiária Amanda, todos vocês aqui que representam a advocacia não só do Quixadá, mas de todo o Ceará. Por gentileza, doutor Gleidson. Agradecer a vocês, né, pela possibilidade de estarmos aqui falando de um assunto tão sério. Dizer que jamais eu me furtaria de vir aqui, primeiro em recebê-los, que são colegas, advogados, são amigos, militam na advocacia, certo? E chegar aqui em Quixadá, a gente tem que realmente estender as mãos, abrir os braços, receber vocês, dizer que sejam bem-vindos à cidade de Quixadá, principalmente para um debate dessa magnitude, né? Uma coisa que impactará a sociedade como um todo, principalmente no interior do estado. Então, em nome dos advogados do interior do estado, porque eu sou conselheiro estadual também, hoje, estou aqui ajudando a vocês, procurando colaborar, qualquer colega, principalmente vocês, mas qualquer colega que esteja vindo ao Quixadá para debater um assunto sério, né? Um assunto que tenha repercussão na nossa sociedade, vai receber de nós toda a atenção devida. Sejam vocês bem-vindos, vamos dar nas mãos com a advocacia, com a jovem advocacia, com a advocacia mais experiente, e vamos pedir também a adesão da sociedade e dos políticos para que esse assunto seja revertido ou pelo menos minimizado. Então sejam bem-vindos e muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Doutor Gleidson, muito obrigado. Doutor Mardônio, doutor Clenilton, às vezes as suas
lá em Fortaleza, né? Às vezes me abordam o doutor Mardônio, e as pessoas às vezes até nem entendem, porque nós, advogados, militantes, mais em Fortaleza, estamos preocupados, doutor Valdovir, com o fechamento das comarcas do interior, Quixadá, Sobral, Carneiro, Camusim, e nós temos uma resposta. Uma das respostas que nós temos, já vi o doutor Mardônio dar para algumas pessoas, é a nossa solidariedade ao cidadão, ao povo, ao contribuinte, ao pagador de impostos, ao advogado, principalmente ao advogado, que não pode sofrer um golpe duro como este. Se o Poder Judiciário precisa de dinheiro, se o Poder Judiciário precisa gerenciar melhor os seus custos, acabar com carros de luxo, com motorista para desembargadores, acabe. Se precisa acabar com creche para juízes, para os filhos de juízes, acabe. Se precisa cortar gorduras e acabar com mordomias no Poder Judiciário, acabe. Se o dinheiro não der, doutor, bata na porta de Sua Excelência, o senhor governador, vá na Assembleia Legislativa e aumente a cota do Poder Judiciário. Aumente a estrutura financeira do Poder Judiciário, batendo na porta do governador e não sacrificando o povo. Por isso que nós estamos atentos e não vamos permitir, excelências, que uma injustiça como essa aconteça com o povo cearense. Doutores, para cada município, uma comarca. Muito obrigado a todos os senhores.